E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos trocar uma ideia aqui rapidinho. Eu tô lendo um livro, eu vou colocar aqui na tela para vocês depois. Chama Big Techs, né? A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. É interessante, né? Esse livro ele tá me colocando em contato com alguns estudos que cientistas sociais fazem usando os nossos dados de comportamento das redes sociais, né? O Facebook, a Meta, rastreia todo o nosso comportamento nas redes sociais e aí esses cientistas usam isso, né? Eu levei até para o Instagram ali um estudo que fala que eles deram um celularzinho pra gente fazer exercício e a gente ganhava uma grana baseada na quantidade de exercício, né? E beleza, a galera que recebeu o celularzinho fez o exercício. E beleza, a motivação, usar o dinheiro, né? Receber uma grana no final do mês aqui, usar isso de motivação, né? Fez a gente praticar mais exercício. Mas é legal que depois eles mudaram o exercício, mudaram o estudo e deram o dinheiro. Eu faço o exercício e quem recebe o dinheiro é uma pessoa próxima a mim. E interessante que o resultado do estudo foi de 4 a 8 vezes mais exercício do que se fosse para nós mesmos, né? Eu trouxe até a reflexão simplória ali na outra rede, falando sobre por que a gente faz 4, 8 vezes mais para os outros do que para nós, né? Se fosse para mim mesmo, eu faria com tanta. Quando foi, né? Por exemplo, não foi eu que fiz o estudo, não, né? Mas quando deu o celular para o indivíduo e o indivíduo recebia o valor, o indivíduo fez X. Quando o indivíduo tinha que fazer o exercício e quem recebia era outra pessoa próxima a ele, né? Um amigo meu, por exemplo, minha esposa, esse dinheiro era dobrado 4 vezes mais, enfim. E por que que, né, a gente coloca mais intenção e mais esforço quando é pro outro? Então, assim, é uma análise simplória, comportamental do estudo, e aí, analisando e indo pra frente com o livro, e a gente começa a falar de política, né? Ele começa a falar, na verdade, que esses mesmos cientistas sociais que usam esses dados nosso, né? Você percebe que eu comecei falando ali que ele deu um celular para a pessoa. Ele fala que daqui a pouco o celular vai estar entre a nossa geladeira, entre o nosso carro, o Google, no caso, né? Porque o Google, enfim, é outros 500, outra conversa, mas daqui a pouco o Google vai estar entre eu e a minha geladeira, eu entre o meu carro, e a minha moto, né? Enfim, e aí eles vão tomando lugar e espaços cada vez menores na nossa vida e deixando a gente cada vez mais dependente disso, né? Mas o estudo que eu quero chegar agora aqui é como eles estão manipulando a nossa visão, por exemplo, como foi manipulada as visões. A nossa visão não precisa nem falar aqui nas eleições, acho que 2022, né? Em relação a eleição e fake news, né? Mas como que é feita essa manipulação em relação a fake news? Por exemplo, um estudo que eu quero trazer aqui, que eu estava ouvindo agora, a faculdade, se estou fazendo ciências sociais, a faculdade faz a gente ler muito, né? Então, o que eu puder trazer um audiobook para minha vida, eu estou trazendo, tá? Então, esse livro, Big Techs, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, eu estou ouvindo na Audible também, né? Não tem nada patrocinado aqui não, tá? Tô falando o nome aqui, mas não tem nada patrocinado. Esse último estudo da política dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas recebeu os dados, tipo, lá nos Estados Unidos não é obrigatório que você vá votar, né? Recebeu ali um criativo, uma publicação, né? Um story, sei lá, um impulsionamento de vá votar, simplesmente, né? Esse grupo que recebeu esse vá votar teve uma porcentagem de pessoas que foram mesmo votar, né? O outro grupo recebeu um vá votar, sabe quando aparece aquelas carinhas embaixo, tipo seguido por. O outro grupo recebeu esse vá votar e recebeu fotos, né, dos amigos que já foram votar ou dos amigos que têm costume de votar, isso baseado nos dados que o Facebook tem pra gente. Essa galera que recebeu a imagem do vá votar com os amigos que já foram votar, a quantidade de pessoas que receberam esse criativo e foram votar foi 8 vezes, 12 vezes maior do que a galera que recebeu o primeiro criativo só com vá votar, tá? E aí eles falam, né, o livro explica depois, eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas o livro explica depois, inclusive eu posso entrar a fundo nisso no nosso grupo de estudos lá da Partcare, onde a gente, na verdade a gente estuda estudos queer, só que tudo isso, poder, saber, até o prazer, né, quem tem o poder,
Quem tem o poder do saber dita o nosso prazer, enfim, a gente está trazendo algumas discussões sobre isso, e isso entra também em discussões, essa teoria queer entra também em discussões políticas, né, porque a gente está sempre sendo enviesado e tudo isso atravessa a nossa realidade como indivíduo, né, então se vocês quiserem a gente pode aprofundar isso lá no grupo de estudo, tá, vai ter alguns links aqui na descrição, vocês dão uma olhada. Mas é interessante isso, o meu ponto aqui de alerta, minha red flag, a luzinha que eu quero acender aqui na orelha de vocês é sobre isso de o nosso comportamento está sendo manipulado baseado nas coisas que a gente vê na internet, né? A eleição de 2022 aí, a eleição do Bolsonaro, por exemplo, foi baseada na fake news e quantas pessoas não acreditam nas coisas, né? Por exemplo, como eu tô falando de estudo científico, né? Teve um estudo científico lá atrás que falava que vacina era o principal causador do autismo, né? E as pessoas acreditam nisso até hoje. Então, como é difícil tirar fake news de um senso comum, né? Virou um senso comum e já era. E como eles usam isso a favor deles, tá? Então, assim, legal, se vocês curtirem esse tipo de assunto, eu posso trazer muito mais coisa do que esse livro tá dando. Isso aqui, do que 5 minutinhos aqui é uma palhinha demais. Mas eu só quero alertar que como os próprios dados que a gente dá pro Facebook estão sendo usados por cientistas sociais e comportamentais e psicólogos, psiquiatras para analisar e manipular o nosso comportamento, e não necessariamente, né, do exercício ali, pode ser que essa manipulação comportamental é boa pra mim, né, eu tô recebendo uma grana e tô fazendo exercício, top. Mas, e quando a gente coloca isso num campo político, e quando a gente coloca isso em campos de... Inclusive eles usam, né, isso de tipo, a gente quer entender o comportamento para ajudar a tomar decisões mais inteligentes. Ajuda a tomar decisão mais inteligente. Se der educação e saúde básica que a população precisa, né? Dentro dos recortes que a população precisa, já que a gente pode falar também de teoria queer, né? Uma mulher não tem as mesmas necessidades de uma mulher trans, um homem não tem, cis não tem as mesmas necessidades de um homem trans, né? Tal qual eu vos falo aqui, não tenho as mesmas necessidades de um homem cis, não tenho as mesmas necessidades do meu pai cis, enfim. Acho que é isso, quem curtiu, dá um clique no coração aqui, porque as plataformas tendem a flopar esse tipo de conteúdo, né? Então, se você curtiu, curte, comenta, compartilha. E obrigado para quem ficou até aqui, um abraço.